Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo de A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Dando sequência ao capítulo 11, Gênese Espiritual, hoje nós vamos para o item Reencarnações. Parágrafo 33. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como explicar a diferença que existe entre o estado social atual e dos tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que o corpo, as que nascem hoje são também todas novas, tão primitivas como aquelas que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que não haveria entre elas nenhuma conexão, nenhuma relação necessária, que seriam completamente independentes umas das outras, porque, pois, as almas que hoje seriam melhores dotadas por Deus do que as suas predecessoras. Porque compreendem melhor, porque têm instintos mais depurados, costumes mais dóceis. Porque têm a intuição de certas coisas sem havê-la aprendido. Desafiamos a sair daí, a menos que se admita que Deus criou almas de diversas qualidades segundo os tempos e os lugares. Proposição inconciliável com a ideia de sua soberana justiça. Dizei ao contrário que as almas de hoje já viveram em tempos recuados, que puderam ser bárbaras como o seu século, mas que progrediram, que a cada nova existência elas trazem o que adquiriram em existências anteriores, que consequentemente as almas dos tempos civilizados não são almas criadas mais perfeitas, mas que se aperfeiçoaram elas mesmas com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. 34. Algumas pessoas pensam que as diferentes existências da alma se cumprem de mundo a mundo, e não sobre o mesmo globo, onde cada espírito não aparece senão uma única vez. Essa doutrina seria admissível se todos os habitantes da Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. Não poderiam então progredir senão indo para um outro mundo, e a sua reencarnação sobre a Terra seria inútil. Ora, Deus nada faz de inútil. Desde o instante em que ali se encontram todos os graus de inteligência e de moralidade, desde a selvageria que o aproxima do animal até a mais avançada civilização, ela oferece como campo vasto de progresso. Perguntar-se-ia por que o selvagem seria obrigado a procurar alhures o grau acima dele, quando se encontra ao seu lado. E assim, de passo em passo, por que o homem avançado não pudera fazer as suas primeiras etapas, senão em mundos inferiores? Então, que os análogos de todos esses mundos estão ao seu redor, que há diferentes graus de adiantamento, não somente de povo a povo, mas mesmo no mesmo povo e na mesma família. Se assim fora, Deus teria feito alguma coisa de inútil, colocando lado a lado o ignorante e o sábio, a barbárie e a civilização, o bem e o mal, ao passo que é precisamente esse contato que faz os retardatários avançarem. Não há, pois, mais necessidade de que esses homens mudem de mundo em cada etapa, mas não o há para algum estudante mudar de colégio em cada classe. Longe disso ser uma vantagem para o progresso, seria um entrave, porque o espírito estaria privado do exemplo que lhe oferece
a visão dos graus superiores e a possibilidade de reparar seus erros no meio e, sob o olhar daqueles que ofendeu, possibilidade que é, para ele, o mais poderoso meio de avanço moral. Depois de uma curta coabitação, os espíritos se dispensam e se tornam estranhos uns aos outros. Os laços de família e de amizade, não tendo tempo de se consolidarem, romper-se-iam. Ao inconveniente moral se juntaria o inconveniente material. A natureza dos elementos, as leis orgânicas, as condições de existência variam segundo os mundos. Sob esse aspecto, não há dois mundos que sejam perfeitamente idênticos. Nossos tratados de física, de química, de anatomia, de medicina, de botânica, etc., para nada serviriam nos outros mundos, e, todavia, o que aqui se aprende não está perdido. Não só desenvolve a inteligência, mas as ideias que aurem ajudam a adquirir outras novas. Se o espírito não tivesse senão uma aparição, frequentemente de curta duração, no mesmo mundo, a cada migração, encontrar-se-ia em condições todas diferentes, operaria cada vez sobre elementos novos, com forças e segundo leis desconhecidas para ele, antes que tivesse tempo de elaborar os mesmos conhecimentos, de estudá-los, de exercê-los. Isso seria cada vez uma nova aprendizagem a fazer, e essas mudanças incessantes seriam um obstáculo ao seu progresso. O espírito deve, pois, permanecer sobre o mesmo mundo até que haja adquirido a soma de conhecimentos e de grau de perfeição que esse mundo comporta. Que os espíritos deixem por um mundo mais avançado aquele sobre o qual nada podem mais adquirir, isso deve sê-lo, e isso é. Tal é o princípio. Se há os que deixam antes, sem dúvida, é por causas individuais que Deus pesa em sua sabedoria. Tudo tem um objetivo na criação, sem o que Deus não seria nem prudente, nem sábio. Ora, se a Terra não deve ser senão uma única etapa para o progresso de cada indivíduo, que utilidade haveria para os espíritos das crianças que morrem em tenra idade? Vir passar aí alguns anos, alguns meses, algumas horas, durante os quais nada podem aurir dele. Ocorre o mesmo para os idiotas e os cretinos. Uma teoria não é senão com a condição de resolver todas as questões que se lhe ligam. As questões das mortes prematuras têm sido uma pedra no tropeço para todas as doutrinas, exceto para a doutrina espírita, a única que a resolveu de modo racional e completo. Para aqueles que perfazem sobre a Terra uma carreira normal, há para seu progresso uma vantagem real em se encontrar no próprio meio, para aí continuar o que deixou inacabado, frequentemente, na mesma família ou em contato com as mesmas pessoas, para reparar o mal que pôde fazer, ou para sofrer-lhe a pena de talião. Então esse aí foi as reencarnações, tá? O item reencarnações. O que nós estamos vendo aqui é uma explanação de que sem a reencarnação, né, como explicar tantas diferenças entre as pessoas, tanto nos seus vários níveis de evolução moral, nos seus vários níveis de intelectualidade, nos seus vários níveis de comportamento social, enfim, as suas diversas intelectualidades e diversas aptidões, né? Como explicar tudo isso sem absorver, né, sem concordar, sem partir do princípio da reencarnação, que as pessoas que os espíritos vão aperfeiçoando-se, desenvolvendo suas evoluções à medida que vão reencarnando, né? Então aquela criança que nasceu e morreu, por que nasceu e morreu sem proveito algum na sua vida, né? Sem desenvolver nada? O que aconteceu com aquela criança? Se você não pensar de forma reencarnatória, você nem consegue explicar.
né? A menos que você não tenha o menor conceito de Deus ou coisa parecida. Mas se você tiver que existe um Deus e ele é tão todo-poderoso, bondoso, justo, né? Não tem sentido aquele tipo de coisa acontecer. Então aquilo deve ser decorrente de alguma ação pretérita, ou alguma coisa que aquele espírito quis, né, se submeteu a fazer para que desse alguma informação para os seus pais. Então aquela criança que nasce com um problema de saúde física ou mental, com alguma incapacidade, é para ensinar os pais como conviver com isso. Na maioria das vezes. E não como um resgate de um passado dificultoso para ela. Pode ser também, mas segundo as literaturas espíritas, normalmente o espírito encarna naquela condição, né, muitas das vezes para que os pais entendam e aprendam a conviver com a dificuldade alheia, a aceitar os problemas alheios e desenvolverem o conceito de responsabilidade com os filhos. Então, geralmente tem um motivo bastante claro para aquilo acontecer. E é assim que a gente tem que proceder, né? Porque é o único caminho para a gente explicar as diferenças que existem em todos os níveis da nosso entendimento social. Tá bom? Então, se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, achou essa conversa meio chata, deixa seu like também. Ajuda a gente a continuar fazendo esse serviço. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, manda sugestões, faça comentários, divulgue na sua rede social. Vamos aumentar esse número de participantes do canal que querem aprender um pouco sobre as verdades espirituais. Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Deve a tristeza tirar e por somente alegria. Sei, 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 mágoa, tristeza e rancor.